E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, infelizmente aconteceu o que muita gente não queria que acontecesse, tá? Infecção no meio da comunidade, não digo comunidade brasileira, tá? Mas no meio da comunidade aqui no Japão. E apareceu no meio de Osaka. Então, o que isso quer dizer? É um banho de água fria, no caso das medidas do Kishida. E o Omicron, então, quer dizer que o Omicron pode estar rodando no Japão já há mais tempo e ninguém sabia. Ou se sabia, estava escondendo. Né? Infelizmente aconteceu, mas por que isso é ruim? Não só por causa dos infectados, isso é ruim porque o Kishida, ele, na última coletiva de imprensa que ele deu para fazer o encerramento do debate da dieta aqui no Japão, ele falou sobre a reabertura das fronteiras. Então ele ia analisar como é que a coisa ia se suceder agora no Natal e no Shogatsu, que é o feriado de Ano Novo aqui do Japão. E depois disso ele iria tomar uma decisão sobre a reabertura das fronteiras. Claro, se continuasse tranquilo como estava. Mas agora, com o Omicron na comunidade agora japonesa circulando aqui dentro, eu não sei o que ele vai fazer, tá? Porque o Kishida nesse ponto ele esconde muito o jogo do que ele vai fazer, só que quando ele solta de uma vez. Então, interpretando o que ele havia falado, havia grandes chances na segunda quinzena de janeiro dele já reabrir as fronteiras. Existia a chance, ou início de fevereiro, tá? Existia essa chance. Agora, com essa aparição do Omicron no meio do povo japonês, por rota desconhecida, eu não sei o que ele vai pensar, eu não sei o que ele vai fazer, tá? Eu não sei se ele vai esperar para ver se vai dar um boom de infecção ou não, e nisso pode levar mais tempo que o normal, tá? Então já dá para você sacar. E o governador de Osaka, ele veio a público falar. Eu vou trazer a fala dele para você agora, e depois disso eu vou ler a matéria que saiu falando sobre isso. É uma matéria até meio extensa, por sinal, tá? Olha só, acompanha com o tio Japa aqui, hein? 本日、大阪府において4名のオミクロン株の陽性者の方が新たに判明をいたしました。そのうち1名の方については海外からの帰国者ということで、これは海外の渡航歴ありという形にいう方であります。ただ残りの3名の方についてはご家族ですが、海外の渡航歴なし、感染経路不明でオミクロン株の陽性ということが判明をいたしました。これは市中感染に当たると思います。大阪府内において市中感染によるオミクロン株の陽性というのが明らかとなりました。Então já deu para você sacar que o homem veio a público. O Yoshimura, no caso assim, o governador de Osaka, veio a público já para falar sobre isso, tá? Agora eu vou ler a matéria para você. A prefeitura de Osaka anunciou que foi confirmado que a nova cepa mutante Omicron apareceu, né, na comunidade, e a rota de infecção é desconhecida. Os infectados são 3 familiares que viviam na prefeitura e não tinham histórico de viagens no exterior, e a prefeitura planeja tomar medidas urgentes para conter a disseminação. De acordo com a prefeitura de Osaka, a infecção pela cepa Omicron foi confirmada em um total de 3 pessoas. No caso seria um homem, uma mulher na casa dos 30 anos e uma menina com menos de 10 anos que vivem na prefeitura que ele fala assim, o estado, tá? Os 3 são familiares, e no dia 18 deste mês um homem queixou-se de mal-estar, e a partir daí as outras 2 pessoas também apresentaram sintomas, e foi investigado detalhadamente, e foi descoberto que estavam infectados com a cepa Omicron. A prefeitura de Osaka considera esta uma chamada de infecção. Presta bem atenção nesse parágrafo aqui. A prefeitura de Osaka considera uma chamada de infecção adquirida na comunidade.
porque nenhum deles viajou recentemente para o exterior e a rota de infecção é desconhecida. Por que disso? Porque antes, né, o governo Kishida, ele estava assim, ele batia no peito, ele tinha todo aquele orgulho de falar, essa infecção aqui é de rota conhecida, né? Essa infecção aqui não é da comunidade, porque foi brecada no aeroporto, pegou na quarentena de aeroporto, ou igual no caso que teve aquelas pessoas que deram positivo, foram para casa fazer a quarentena, e durante esse tempo de quarentena foi descoberto que eles estavam com a cepa Omicron. Então era de acordo com as regras do governo. Então o governo Kishida, ele tinha muito orgulho disso. Então ele sempre falava, não é uma rota de infecção adquirida na comunidade. E esse é diferente. As pessoas não têm um histórico de viajar para o exterior e ainda assim não sabem onde pegaram o Omicron. Sinal que o Omicron já está no meio do Japão, já está circulando o Japão. Tá? Da onde, para onde, quando e como, só Deus sabe. Mas é uma questão de tempo só, isso dá um boom agora. Porque agora que isso veio a público, você já sabe o que vai dar. Antes eu tinha a ideia que esse boom ia começar em Tóquio, mas infelizmente não foi lá, tá? Foi em Osaka que começou. Os 3 estão hospitalizados e apresentam sintomas como febre, dores de garganta e mal-estar, mas todos sintomas leves, tá? Por enquanto. Não tem aqueles sintomas pesados. Diferentemente, tá, do que diz o Reino Unido. Parece que nos Estados Unidos também, tá? Houve mortes por Omicron também. Então já é os Estados Unidos e o Reino Unido que anunciaram mortes por Omicron. Se eu não estou enganado, saiu ontem essa matéria falando da morte por Omicron, né, nos Estados Unidos. Só que determinadas matérias eu não posso colocar no YouTube, porque senão o YouTube me come com farinha. Tá? Já é uma censura danada. Só para mim ter colocado aquele vídeo, tá, daqueles 5 pessoas que foram presas em Fukui por fazer tráfico de droga, o YouTube já censurou. Eu tive que remodelar o título para o YouTube liberar a monetização daquele vídeo. Então já dá para você sacar como é que a coisa tá. Então realmente tem que se tomar cuidado com o que posta aqui no YouTube. Então eu dei uma brecada em vários temas, vários tipos de vídeos, porque senão daqui a pouco eu perco o canal. Tá? Então é coisa que eu não quero, então eu preciso tomar certas precauções também, mas vida que se segue. E isso aqui é um tipo de matéria que não dá para deixar de colocar, tá? A família, continuando, a família tem 3 filhos e 2 dos quais foram confirmados infectados com o coronavírus, só que eles não sabem. Você viu que eles falaram de uma menininha, tá? Aquela menininha com menos de 10 anos está com Omicron. Os outros estão infectados, tá? Só que eles não sabem se é por Omicron, por isso que não foi falado. A prefeitura de Osaka está procedendo à análise genômica, dizendo que essas duas pessoas também podem estar infectadas com a cepa Omicron. Podem estar, eles não sabem, e por isso que eles não anunciaram. Mas no caso dos 2 adultos mais a menina, até que eles não falaram se é pai, mãe e etc. Estão falando que é só família, tá? Já foi confirmado o Omicron, então a coisa está meio complicada aí. No momento, há 3 contatos próximos com a família, e a prefeitura de Osaka decidiu entrar com uma instalação de acomodação exclusiva para fazer com que essas pessoas esperem lá. Então, por exemplo, amigos, colegas de escola, né, colegas de trabalho dessas pessoas, dependendo, a prefeitura vai fazer o quê? Vai jogar todo mundo no hotel para fazer a quarentena lá de 14 dias lá, para ver se vai aparecer, tá, o Omicron. E pela regra do governo, o que é? No 3º dia, 6º dia, 10º dia tem que fazer, e no último dia, antes de sair da quarentena, tem que se fazer o teste para coronavírus, tá? A prefeitura de Osaka tem uma política de tomar medidas urgentes para conter a disseminação de cepas Omicron
inspecionando uma ampla gama de pessoas relacionadas à família. É aquilo que eu falei. Então, colegas de trabalho da família, amigos da família que frequentaram a casa, amigos como é que se fala assim, colegas de escola da criança, se a criança foi na escola, todos eles vão ser chamados ali e vai colocar todo mundo em quarentena. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a infecção foi confirmada desta vez em um total de 3 pessoas, no caso assim, 2 pessoas na casa dos 30 anos e com a menina, no caso assim, com menos de 10 anos. Os 3 são familiares, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Não viajaram recentemente para o exterior e não foi confirmado que eles tiveram contatos com pessoas infectadas com a cepa Omicron até o momento. Então você vê que vai abrindo os precedentes e nisso mostra o quê? Que o Omicron entrou no Japão e pode estar em qualquer estado. Como eu relatei também, que no caso de Guma, né, ali, só que ali de Goma eles falam que é de rota conhecida, tá? Diferentemente desse que é de rota desconhecida. Então esses termos, rota conhecida, rota desconhecida, é melhor você se familiarizar com isso, porque muitas matérias de vários jornais vão usar esses termos. Então se você não souber esse tipo de coisa, você vai acabar ficando até meio perdido para ler as matérias, ou para entender as matérias, ou para escutar as matérias, igual no caso assim, o que eu passo para você, né? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar enviou um especialista do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas para a Prefeitura de Osaka para identificar a pessoa que fez o contato próximo, considerando que foi o primeiro caso em que se confirmou a chamada de infecção adquirida pela comunidade. Além disso, ele disse: existe a possibilidade de que a velocidade de propagação da infecção seja muito mais rápida do que neste verão. Nós notificamos para fortalecer o sistema de observação da saúde do Japão. Por que ele está falando esse tipo de coisa? Porque no verão você viu que deu uma queda no coronavírus de uma forma assim muito rápida. Da mesma forma que subiu no inverno passado, caiu no verão, mas caiu de uma forma assim drástica, né? Tanto que a média nacional, tá? Isso é uma média, não é o número certo, é uma média. A média nacional aqui do Japão está variando entre 130 a 150 pessoas por dia. Então você vê que é um número muito baixo, por enquanto. Só que agora está chegando o inverno. Chegando não, chegou o inverno, né? Tá um frio danado. E o que vai acontecer? Pessoas em ambiente fechado. Em ambiente fechado, o que é? Contaminação de coronavírus muito mais rápido, muito mais fácil. Só que o governo ele pede para deixar um pouco a janela aberta, a porta aberta, para fazer corrente de ar, para poder levar o vírus embora. É sinal que o vírus flutua no ar. Se não fosse isso, ele não ia pedir para fazer uma corrente de ar para levar o vírus embora, tá? Se o vírus despencasse no chão, não haveria problema. É questão de analisar os fatos. Só que quem que vai deixar uma janela aberta, uma porta aberta nesse frio miserável que está fazendo agora? Ninguém, pô. Quem que em sã consciência vai deixar isso aberto? Principalmente com a energia subindo, né? E com no caso assim, o gás subindo também. Quem que vai fazer isso? Ninguém vai. Então, nessa brincadeira toda, já dá para você sacar como é que a coisa vai ser daqui para frente, né? Continuando. Além disso, na província de Osaka, uma nova infecção foi confirmada em um homem na casa dos 30 anos que se hospedou na Turquia, vindo do aeroporto de Kansai no dia 18 desse mês. Bom, aí nesse caso é rota conhecida, tá? É Bitsuni, como é que se fala? De acordo com a prefeitura de Osaka, a infecção com o novo coronavírus da cepa Omicron foi confirmada, né? De novo, tá? Estão falando, estão só fazendo um retrospecto da coisa aqui. Mas de qualquer maneira, aí começaram a falar que daquele homem da Turquia também. Além dessa família, a prefeitura anunciou que 2 homens, um homem na casa dos 30 anos que viajou para a Turquia e um membro da equipe de quarentena do aeroporto de Kansai, foram confirmados como infectados da cepa Omicron. No caso da equipe de quarentena ali, eu gravei
Tá, o vídeo, tem até um vídeo no canal falando sobre isso. O governador Yoshimura disse: é uma infecção adquirida na comunidade. O posto de saúde está investigando os 3 contatos próximos suspeitos de estarem infectados na cidade e vão inspecioná-los assim que forem conhecidos. Por outro lado, outra pessoa foi confirmada como infectada. Dessa vez tem um histórico de viagens ao exterior, no caso do cara da Turquia. Então, Betsuni também. O primeiro-ministro Kishida disse: este caso não tem histórico de viagens ao exterior e a fonte de infecção está sendo investigada por um centro de saúde. Foi apontado que a cepa Omicron é altamente infecciosa e nós gostaríamos de fortalecer rapidamente os casos domésticos de medidas de contenção para a infecção. Por que eu gosto de trazer esse tipo de palavras? No caso, principalmente as palavras que o Kishida fala. Porque dependendo da situação que ele fala, ele dá dicas sobre relação ao controle de fronteira, ao controle de imigração. Tá? Então, aquela velha história, se a pessoa interpretar as entrelinhas do que ele quer falar, ele consegue identificar, ó, vai abrir, não vai abrir, vai, e a coisa assim vai, tá? Então, por isso que é sempre bom pegar esse tipo de fala. Agora, continuando. Após a confirmação de uma pessoa infectada com a cepa Omicron, cuja rota de infecção é desconhecida neste momento na prefeitura de Osaka, o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Goto, disse a repórteres: a prefeitura de Osaka colabora com uma equipe de especialistas do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. No entanto, a rota de infecção é desconhecida neste momento e gostaríamos de considerá-la como um caso de infecção adquirida na comunidade e tomar as medidas necessárias. Então, aquela velha história, não tem como ele negar mais que não é uma rota, que é uma rota desconhecida. Não tem como negar. Então já dá para você sacar que o bicho pegou. Tá? Com base nisso, ele expressou a sua intenção de continuar com as atuais medidas de fronteira, em princípio, né, que suspende a entrada de novos estrangeiros e o sistema de monitoramento que inspeciona as cepas Omicron para todas as pessoas infectadas internamente. Ó, eu vou ler de novo, tá? Por quê? Eles fizeram uma pequena mudança na fala. Eu não sei se você reparou isso, nessa pequena mudança na fala. Ó. Com base nisso, ele expressou a sua intenção de continuar com as medidas de fronteira que, em princípio, foi o que começou, tá? Suspendem a nova entrada de estrangeiros e o sistema de monitoramento que inspeciona as pessoas, no caso com a cepa Omicron, para todas as pessoas infectadas internamente. A japonês, o que mudou? Mudou que eles não estão falando que eles vão olhar dezembro, no caso assim, Natal e Ano Novo. Kishida sempre falava isso, agora ele não falou mais. Então você vê que alguma coisa mudou. Os planos podem estar mudando, então pode ser que a coisa prolongue-se mais. Tá? Então já fica atento a isso. Além disso, o ministro Goto se preparará para a propagação de infecção no Japão, possibilitará a observação de saúde e tratamento médico adequados, mesmo se o número de beneficiários de cuidados domiciliares aumentar. O que isso quer dizer? Dependendo da situação, o Japão não vai ter leito para todo mundo. Então eles vão fazer o quê? Vai deixar esse povo se tratar em casa. Tanto que não tem muito tempo, tá? Uma mulher morreu aqui no Japão por fazer esse tratamento domiciliar de coronavírus em casa. Ela morreu. Tanto que o médico do hospital que era para fazer a triagem dessa mulher veio a público pedir Gomenasai. Tá, então já deu para você sacar que dependendo da coisa pode degringolar de novo. Garantirá um sistema de inspeção e fornecerá medicamentos a serem tomados imediatamente após a aprovação. As prefeituras foram avisadas no dia 22 que estariam em condições. Além disso, é necessário tomar uma decisão precoce para elevar a fase que indica o estado de infecção, a fim de garantir um leito durante a fase precoce. Que fase precoce que ele quer dizer que é bem no início. Porque pode dar aquele problema de falta de oxigênio no sangue, por isso que eles pedem para as pessoas ficarem usando o oxímetro, aquele oxímetro de pulso. É um aparelhinho que vai na ponta do dedo e ele mede a quantidade de oxigênio no sangue.
ali. E se chegar abaixo de um patamar, a pessoa pode entrar em colapso, tá? Ela pode desmaiar ali. E se ela morar sozinha, por exemplo, não vai ter ninguém para socorrer, não vai ter ninguém para chamar o socorro por ela. E ela com falta de oxigênio, e o que acontece? Vai para a terra do pé junto. Tá? Não tem muito chora me dói. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas expressou a opinião de que, como as medidas preventivas básicas contra a infecção, é recomendado evitar os 3 Cs, usar máscaras, lavar as mãos, como no passado, mesmo com as cepas mutantes, e pedir para as pessoas que cooperem nas medidas de prevenção de infecções. Então já dá para vocês sacar, né? O professor Yoshiaki Katsuta, da Universidade de Bem-Estar Social de Kansai, disse: as cepas Omicron representam mais de 70 pessoas infectadas no exterior e espera-se que a infecção se espalhe no Japão. Agora é questão de tempo só. Não acho que seja, mas olhando para a situação das cepas Delta, a infecção pode se espalhar nos próximos 2 meses. Tá? Então você vê que é um professor falando. Se eu não estou enganado, a OMS já declarou, tá, que o Omicron chegou a 106 países. Então você vê que o troço está alastrando. Em relação às características da cepa Omicron, o professor Katsuta diz: com base nos dados no exterior, foi apontado que a infecciosidade é mais forte do que as cepas mutantes convencionais, como a cepa Delta. Em relação ao risco de agravamento, o número de pessoas infectadas está aumentando à frente dos outros no Reino Unido e outros países. Ainda não há dados suficientes nos países onde a doença está. É necessário ficar de olho no progresso nas próximas semanas. É preciso ter cuidado. E é nessa falta de dados que o governo Kishida se apega a isso para não reabrir as fronteiras. Tá? Então esse é o lema do Kishida para manter as fronteiras fechadas. Em relação aos efeitos da vacina e medicamentos, ele disse: o efeito das vacinas diminui especialmente no caso de 2 vacinações, mas há dados em que podem ser esperados efeitos suficientes se a 3ª dose for recebida. Ele destacou que é necessário inocular com urgência com a 3ª dose, principalmente idosos e outras pessoas com alto risco de adoecer gravemente. Eu só peço para as pessoas, tá? Depois que, se a pessoa escutar o vídeo até aqui, por que eu falo isso? Muitas pessoas não assistem o vídeo até o fim, tá? Mas para aquelas pessoas que assistiram até aqui, escutaram da vacina, eu peço para você, não faça julgamento nos comentários. Simples assim. Porque tem pessoas que querem tomar, tem pessoas que não querem tomar. Então vamos respeitar ambos os lados. Peço, por favor, onegai shimasu, tá? Para evitar confusão. Por outro lado, quanto ao fato da prefeitura de Osaka ter decidido continuar solicitando aos restaurantes que limitem o número de pessoas no próximo mês, no caso no mês de janeiro, é melhor evitar o comportamento mais arriscado de jantar com pessoas com grande número, em grande número. Para o efeito, penso que a decisão de continuar assim é adequada no momento em que o número de infectados é pequeno, diz. Devemos reforçar as medidas de acordo com a situação futura de infecção. Até porque se tiver um estado de emergência, muitos restaurantes pode ser que dê aquela fechada de novo. Só que com o passaporte de vacinas, existe uma regra diferente na época do Suga. Então eu não sei se vai interferir em muita coisa, tá? Mas que só é válido para quem tiver o passaporte de vacina ou para quem apresentar o comprovante de vacinação. Quem não tiver isso não vai ser válido, tá? Simples assim. Com relação às medidas futuras de controle de infecção, teremos mais oportunidades para as pessoas se reunirem e se movimentarem durante o feriado de Ano Novo e de Natal. Tá? Forneceremos ventilação suficiente nos quartos e entraremos em contato com as pessoas idosas que estão em alto risco de adoecer gravemente. Pois, tanto quanto possível, quero que você continue tomando as medidas para evitar oportunidades de infecção. Tá?
O professor Koji Wada, da Universidade Internacional da Saúde e Bem-Estar e membro do Conselho de Especialistas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, disse: dado que a infecciosidade da cepa Omicron é mais forte do que antes, era totalmente esperado que a quarentena seria violada. E aconteceu. Desta vez aconteceu de ser em Osaka, mas não é estranho em que a infecção adquirida pela comunidade possa ser encontrada em qualquer lugar do Japão. Então eles já estavam cientes que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, de acordo com a palavra dele. Além disso, em áreas onde as infecções adquiridas na comunidade foram confirmadas, parece que a infecção se espalhou para as áreas circundantes, então em volta. Tá? Então, a questão é como evitar que se espalhe mais ainda. Pessoas com sintomas, eles estão pedindo para as pessoas não saírem de casa e médicos e instituições médicas, no caso assim, fazer as visitas o mais rápido possível. Se houver alguma alteração em sua condição física, como coriza, você já pode tomar medidas para reduzir o risco de infecção, como evitar as reuniões e jantar em pequeno número de pessoas num curto espaço de tempo. Mas no caso da coriza é complicado. Por que eu falo isso? Com esse frio medonho que está aí fora, mesmo usando máscara, dependendo da situação, você entra num lugar quente, você sai e dá com a cara no frio, vai dar coriza. E aí? Nem porque você pegou coriza, você vai ter coronavírus. Mas de qualquer maneira, você viu que ele falou assim: a partir da hora que você tiver coriza, já começa a suspeitar da situação aí. Será importante, além disso, será difícil ver instituições médicas durante os feriados de fim de ano e ano novo. Então, cada governo local precisa pensar em como preparar um sistema de exames médicos imediatamente. Sim, até porque muitas clínicas fecham, no final do ano. Então é preciso tomar cuidado. Mas continuando aqui, Mitsuo Kako, um professor especialmente nomeado da Tohoku Medical and Pharmaceutical University, disse: temos que dar uma olhada muito rigorosa na infecção adquirida pela comunidade da cepa Omicron. Considerando que a infecção se espalhou significativamente para o exterior que ele fala assim, para as outras regiões. Tá? Se houve uma situação onde as infecções adquiridas na comunidade podem ocorrer no Japão, primeiro, as infecções adquiridas na comunidade com o coronavírus podem ocorrer em locais com alta densidade populacional, grandes cidades, etc. No caso de Osaka. Mas não apenas em Osaka, mas também em Tóquio e etc. É preciso responder com a ideia de que já está se espalhando em outras cidades, embora se tenha promovido a construção de um sistema médico em preparação para a sexta onda. É preciso responder quando ela se tornar severa, leve e moderada. É necessário dar uma resposta detalhada como responder à situação. Além disso, acho que muitas pessoas estão planejando as festas de fim de ano e de ano novo. Mas com o surgimento da variante Omicron, quero que tenha um forte senso de crise novamente. Continuar usando máscaras e continuar lavando as mãos. Quero que você tome as medidas básicas para o controle de infecção mais completas, como infecção, evitando os 3 tipos de ambientes fechados, lugares aglomerados e, como é que se fala assim, com pessoas muito pertinho, E manter a distância. Isso deve prevenir a sexta onda tanto quanto possível. Então já deu para você sacar que a matéria ficou grande para dedéu, tá? Por quê? Os governos já estão se movimentando, tá? E eu estou trazendo aqui da melhor maneira possível para você, já para você ter ideia do que está acontecendo aqui no Japão de forma completa. Não é aquela firulinha, não. Como é que fala assim? Apareceu infecção por Omicron em Osaka e parou por aí. Não. Aqui nesse canal, não. Tá? Então já dá para você sacar que eu já vim trazendo o que os governos estão fazendo e as nhaques que estão acontecendo. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, deixa seu like e clica no sininho para você ficar sempre bem, no caso assim, receber as notificações do canal e ficar sempre bem
informar o que está acontecendo em relação ao Japão, tá? E nisso, o que vai acontecer? Você pode tomar suas decisões para esse final de ano baseado no que eu já estou passando para você, tá? No caso assim, infecção por Omicron aqui dentro do Japão. E nada, como é que assim, eles não falaram se essas pessoas viajaram de um estado para o outro, né? Se tiveram contatos próximos com pessoas que viajaram de um estado para o outro. Então, dependendo, esse troço desse Omicron aqui vai estourar igual pipoca, tá? Daqui para frente. Então, só Deus sabe o que vai dar. Então, para você que mora aqui no Japão, principalmente se mora em Osaka, tome cuidado, tá? Porque você vê que a infecciosidade do Omicron ele é muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Então, tome cuidado com isso e até o próximo vídeo. Até mais!